Não, já vem. Pensei que andava. Boa tarde, já cá Estava estamos. lá, Nuno. Pensei, já estou aqui a fazer a asneira e não, isto não vai dar certo. Olá, Boa Nuno. tarde, Nuno. Bem Olá, como disposto? estão? Tudo bem, tudo ótimo, e vocês? Também, Nuno. Obrigada. Já almoçaste? Ainda não, é a seguir, é a seguir. Olha, também. Também não almocei, foi a seguir. Mas agora vamos ter um aperitivo. É Aqui a nossa, verdade, é verdade. nossa conversa. Olha, Nuno, em primeiro lugar, obrigada pela tua disponibilidade para estares à conversa connosco e dares um bocadinho a conhecer quem tu és e o teu projeto, o Educar pela Positiva. Obrigado. Olha, sabes uma curiosidade? Eu vim a saber agora há muito pouco tempo que tu também estudaste Direito como eu, É verdade, na clássica não. na clássica. Então fomos colegas, se calhar, e não sabemos. Está bem, temos que falar disso depois. É verdade. Muito Mas bem, tal, muito bem. tal como tu, também foi uma coisa que não me realizou. Embora por acaso eu tenha ficado até há algum tempo a advogar e tu, pelos Eu vistos, também. ficaste um bocadinho, mas saíste mais depressa, foste para a comunicação social, não é? E sabes que a comunicação social foi a minha segunda escolha. Uau, incrível, É incrível. engraçado, é Que engraçado. giro, que Mas giro. pronto, olha, então para darmos aqui um enquadramento, nós conhecemos o Nuno através do Instagram, praticamente, não é? E achámos que seria muito interessante conhecermos melhor o Nuno, porque ele tem um projeto ou no fundo, opera dentro, debaixo do mesmo guarda-chuva que nós, que é a educação, embora sejam modelos diferentes, mas a paixão é a mesma. E, portanto, que é a educação. Então decidimos convidar para falarmos um bocadinho e conhecermos um bocadinho melhor. Portanto, olha, é isso. Gostava não é preciso aprofundares muito, mas se calhar falares um bocadinho das tuas vidas antes de chegares à disciplina positiva, saber como é que isto foi parar à tua vida, como é que tu te envolveste e o que é que te chamou a atenção, enfim, olha, está contigo agora. Olha, sim, é talvez aquilo que me custa mais falar, não propriamente porque tenham ficado muitas marcas, porque já foram, se calhar já foram também superadas, mas porque gosto muito de me centrar mais no presente e no futuro do que olhar para trás. Ok. Mas de facto, considero que vou aqui numa espécie de terceira vida. A primeira foi essa precisamente, pegando nas tuas palavras, a primeira foi precisamente essa vida de jurista ou de advogado. Eu lembro-me que quando fui para o curso de Direito fui um bocadinho empurrado pelos meus pais, porque era uma ótima saída profissional e mesmo que eu não quisesse fazer Direito, dava para muita coisa. Conheces esse discurso, não é? Bom, e eu confesso que nunca me revi muito naquele curso, portanto foi mesmo, agora olha, já que cá estou, vou fazer até ao fim, também não gosto de desistir, e acabei por fazer o curso na altura em 5 anos, aquela licenciatura de 5 anos. E ainda exerci durante 2 anos e meio. A única área do direito, curiosamente, em que eu até, posso dizer que gostei qualquer coisa, foi a área de direito de família e menores. Era aquela que ainda me dava ali alguma satisfação, porque sentia que fazia ali a diferença. Mas, por outro lado, não tinha ainda maturidade, se calhar, para lidar com algumas situações, não é? Com divórcios e separações e a questão do poder paternal. Eu tinha 20 e poucos anos e, Sim. portanto, senti que, se calhar, não era bem por ali. Ainda por cima, numa altura em que, só para teres uma ideia, aquilo era chapa 5, não é? Nas separações, as crianças ficavam com as mães, ponto final. E eu pensava, caramba, eu quero ser pai um dia, se por acaso me acontece algum azar, não tenho a mínima hipótese de ficar com os miúdos ou de haver uma guarda partilhada, quer dizer, nem se falava disso na altura, não é? Uhum. Portanto, acabei por descobrir uma outra paixão, a tal minha segunda vida, que foi a da comunicação social, e depois foram 15 anos de uma paixão muito intensa, com altos e baixos, enfim, entreguei-me muito e acabei, se calhar, por pagar um bocadinho essa fatura depois desses 15 anos. Enfim, aquilo que eu costumo dizer que o que foi uma circunstância depois tornou-se numa escolha. O projeto que eu estava já a coordenar na área da comunicação social fechou, houve um despedimento coletivo no qual eu também fui envolvido, e enquanto toda a gente à minha volta estava em pânico, o que é que vais fazer agora? Eu pensei, não, isto é uma grande oportunidade que eu tenho aqui para entrar numa terceira vida, ter uma vida um bocadinho mais tranquila e encontrar aqui, se calhar, o meu propósito, que era isso que se calhar que me faltava. Eu nem sabia o que era um propósito. Sim, Ou claro. uma missão como eu hoje falo muito.
E eu acho que depois começa tudo a acontecer com naturalidade. Descobri uma tal de disciplina positiva que nunca tinha ouvido falar. Epá, e foi mesmo amor à primeira vida, à minha primeira vista. Foi dizer assim, caramba, este é o pai que eu quero ser, eu identifico-me totalmente com este modelo educativo, então a partir daí eu quero descobrir mais, eu quero ir à procura estas ferramentas e estas estratégias, em primeiro lugar para a minha casa. Então tem sido aqui agora de grande investimento no estudo, sobretudo também na própria formação, e então fui lá fora fazer essa busca para me habilitar também, no fundo, depois a poder partilhar essas ferramentas enquanto formador com os pais educadores. E, portanto, tem sido aqui uma terceira vida incrível, incrível, e é a melhor de todas, sem dúvida. Então terá sido pelo facto de tu sentires algumas necessidades como pai que te fez ir buscar esse tema? Foi sobretudo isso, sobretudo perceber que com os meus dois filhos, tenho uma menina que hoje tem 8 anos e um menino de 12, mas isto lá está, vem já de trás, eu sentir que com as ferramentas que eu tinha, eu não estava a conseguir chegar aos meus filhos, ou não conseguia se calhar os resultados que eu gostaria. Senti-me um pai se calhar um bocadinho frustrado, queria ser um bom pai, mas sentia que reproduzia muito o padrão que conhecia, muito baseado na punição, às vezes eu até sou uma pessoa super tranquila, mas já me saía muitas vezes o grito, o castigo, a palmada às vezes também me saía, não me orgulho de o dizer, e portanto sentia-me muito frustrado. Então, quando eu percebo, caramba, há aqui estratégias e ferramentas que até são simples, não nos dão um resultado imediato, depois fui percebendo pelo caminho, mas são fáceis de entender e se calhar até não são tão difíceis de pôr em prática. Quando começo a utilizar essas ferramentas e a perceber, uau, que diferença, não é? Isto depois começa-me a entusiasmar, não é? E depois a minha vontade é partilhar com o mundo, e acho que foi isso um bocadinho que aconteceu. Pois era essa agora a pergunta que te ia fazer, que era o que é que te motivou em trazer realmente isto para Portugal de uma forma tão estruturada e com um foco tão grande, não é? Como tu trazes. O que é que foi esta questão de partilhar com outros pais? Foi o quê? Foi, olha, acho que o momento da mudança foi a primeira certificação internacional que eu fui fazer, a Espanha. Entrei numa sala com 33 pessoas, eu era o único homem. Não, aliás, estou a mentir, era eu e outro homem, é verdade, o resto eram só senhoras, só mães, mas eu era o único estrangeiro, eram todos espanhóis. E foi de tal forma avassaladora aquela formação que houve algumas dinâmicas que me permitiram colocar-me no lugar dos miúdos, trouxeram-me literalmente as lágrimas aos olhos. E eu hoje partilho. As minhas formações são muito práticas, muito dinâmicas, são formações imersivas, ou seja, os pais e os educadores têm literalmente a possibilidade de se colocarem no lugar dos miúdos e perceber como é que os miúdos funcionam, como é que eles veem as nossas mensagens. Ora, eu tive essa oportunidade primeiro como formando, não é? E então, quando voltei para Portugal, foi de facto, depois desta experiência avassaladora, com uma espécie de mala virtual cheia de ferramentas e de estratégias para pôr em prática. Eu acho que foi esse momento em que eu digo, caramba, isto é de tal forma incrível, não é uma varinha mágica, e desmistificar também essa ideia, não existem varinhas mágicas na educação. Mas quando eu percebo, de facto, o poder dessas ferramentas e dessas estratégias, a minha vontade depois é colocar isso em prática. Esse é o momento-chave, é o momento da mudança. E nas tuas formações para pais, essencialmente, apesar de também fazeres para professores e educadores, mas para pais também é essa a proporção de homens e mulheres? Eu diria que cerca de 5% dos formandos são homens. 5%. Eu acho que isto ainda diz muito sobre o papel do homem na educação, é cultural. Acho que cada vez mais temos os pais a participarem, os pais homens a participarem naquilo que é o processo educativo, até nas tarefas, mas aqui entre nós que ninguém nos ouve, ainda há muito aquela ideia de o homem ajuda. Não, o homem deve partilhar, não é? Deve haver uma partilha, mas ainda um bocadinho o homem ajuda. E às vezes aquilo que eu percebo é que o pai pergunta, diz assim à mãe, olha, vai lá tu ouvir, vai lá tu a esses workshops, depois dizes-me como é que foi. A mim ninguém me vem cá ensinar como é que eu educo, não é? Porque nós homens, se calhar, temos um bocadinho mais dificuldade de nos vulnerabilizarmos, de nos fragilizarmos, de nos questionarmos.
Sim. E acho que as mães são mais ativas e têm mais essa necessidade também de procura e interrogam-se um bocadinho mais. Se calhar também tem um peso maior nas costas, não é? Talvez seja isto tudo e a questão cultural, sobretudo. Sim. O que é que achas que poderia fazer assim uma grande diferença numa inversão não inversão, mas numa maior... No equilíbrio, exato. Olha, se calhar vou ser agora aqui um bocadinho polémico. Eu acho que, em primeiro lugar, algumas mães têm que deixar os pais entrar. Porque isto também acontece muito desde o nascimento, não é? Desde o nascimento temos muitas mães que não, deixa estar que eu faço. Não, olha, tu não podes, não é? Porque há uma ligação umbilical que a mãe tem com a criança e que nós, pais, não podemos concorrer com isso e muitas vezes há uma grande dificuldade natural, aliás, do desapego, não é? Da mãe com a criança. Eu partilho aqui muito rapidamente uma história, mesmo muito rápido, que aconteceu uma vez num workshop. Num workshop estava um casal novo, parecia um casal modelo, um casal giríssimo, tanto ele como ela eram giríssimos e foram com o bebê de, sei lá, 8 meses, penso eu, ao workshop. No final do workshop todos saíram e eles ficaram no sofá, enquanto ela amamentava ele estava em pé, muito embevecido a olhar para o bebê. E então há um momento em que eu me aproximo e digo-lhe umas palavras de circunstâncias e o pai vira-se com um sorriso assim amarelo e diz assim: ela agora só tem olhos para o bebê. E ela imediatamente responde, também com o mesmo sorriso amarelo: oh, tens que compreender. Bom, eu percebi que já havia ali algum atrito entre aquele casal, não é? Aquilo era uma mensagem, não é? Que ele também estava ali a querer passar: olha, se calhar tempo para dois não há e deixa-me lá entrar um bocadinho também na relação. E, portanto, eu acho que isto acontece muito, não é? Não acontece sempre. Há muitas mães que, se calhar, até desesperam que o pai participe. E por alguma razão o pai não participa. Conheço também muitos casos assim. Acho que também cada família tem a sua dinâmica, não é? Mas se calhar os pais também, às vezes, no bom sentido, forçarem um bocadinho essa entrada, às vezes dizer: olha, deixa-me lá ajudar, eu também quero partilhar, eu quero estar presente. E tentarem construir ali em conjunto essa dinâmica familiar. Acho que é um bocadinho por aí. Sim. Quais são assim as necessidades que te trazem mais, que te verbalizam mais nas tuas formações e no coaching que também fazes? Quais são assim os maiores pedidos de ajuda? De ajuda, porque é literalmente isso. Estava aqui a ver um coração a seguir. Sim, aqui se calhar não vos vou surpreender, porque são as questões de comportamento. São as questões de comportamento. Com os mais pequeninos são as birras e os comportamentos desafiadores. Portanto, as crianças ali, normalmente mães de crianças entre os 2 e os 5 anos, por exemplo, muito à volta das birras, do comportamento desafiador. Depois, a partir dessa idade, há às vezes outras questões relacionadas com o desempenho escolar, com a falta de autoestima e na adolescência, a adolescência em si, não é? A dificuldade que têm de conectar, as tecnologias, os miúdos que se perdem no quarto, nós não sabemos o que é que eles estão a fazer. Eu acho que diria que são estas talvez as principais questões. E às vezes são questões que até se resolveriam se esses pais e esses, às vezes, educadores e professores tivessem mais ferramentas e mais informação. Porque, por exemplo, quando falamos das crianças de 2, 3 anos ou 3, 4 anos, há muito, aqui há uma procura muitas vezes de ajuda pela incompreensão do comportamento desafiador. Como é que o meu filho, que até aos 2 anos era uma paz de alma, agora começou a testar todas as maneiras, ele levanta a mão e faz birras e não sei o quê. Bom, isto é algo perfeitamente natural no desenvolvimento cognitivo da criança, é a fase do desafio. São os tais Terrible 2, não é? Os terríveis 2 anos, que são apelidados, no fundo é a adolescência do bebê. A criança naquela altura vai ter que testar, vai ter que explorar o mundo à sua volta para perceber até onde é que pode ir. Quais é que são os limites, o que é certo e o errado. Então é uma excelente oportunidade que os pais têm nessa altura, precisamente para irem ensinando esses limites. Muitas vezes não o fazemos da melhor forma, não é? Porque faltam-nos também as ferramentas e agimos de uma forma instintiva. Quer dizer, a criança levanta-me a mão e eu: mas o que é isto? Tenho que já pôr cobrir isto. Lá vou eu dar de volta, não é? Ou lá me vai sair o grito.
faltam-nos também muitas vezes ferramentas para fazer diferente. Uhum. E portanto acho que passa um bocadinho também por esta consciencialização, que é o que eu vou tentando fazer no dia-a-dia, tentando consciencializar os pais, não só para o poder do seu exemplo, mas dar-lhes algumas estratégias e ferramentas para que possam também ser mais eficazes na sua missão. Passa um bocadinho por aí. Sim. Olha, eu lembrei-me agora, estavas a falar das birras, desculpa, mas eu revejo-me imenso nesse. Os meus filhos agora já são mais crescidos, o meu filho mais velho já tem 17 anos, mas eu lembro-me que era um miúdo que se opunha muito àquilo que eu lhe dizia: vai tomar banho, não. Vamos embora, não. Vai vestir o pijama, não. Vamos dormir, não. A resposta imediata, pronta na boca dele era não. E há um dia em que vamos a um centro comercial qualquer, eu vou sozinha com ele, eu não me lembro agora já do contexto, só sei que eu me baixo para lhe dizer qualquer coisa, ele prega-me um estalo. Uau. Verdade. No centro comercial, estás a ver, não é? Nem sei se estava pessoas a ver, não faço ideia, porque essa não foi a minha preocupação. Mas eu não lhe bati, mas tive imensa vontade, vou-te confessar, porque é complicado. E então eu lembro-me de sentir o que é que eu faço, como é que se deve, como é que se deve lidar com uma situação destas, ainda por cima num sítio público, em casa, no meio das quatro paredes, enfim. Mas ainda por cima dentro de um sítio público, não é? Então eu vivi lembro-me desse episódio e lembro-me de pensar: o que é que eu faço agora? Peguei nele, eu ia fazer qualquer coisa, comprar qualquer coisa, não faço ideia, já não me recordo. Sei, peguei nele e vim para casa. Foi aquilo que fiz, foi sair daquele sítio, mas sempre me questionei muito: então e agora? O que é que eu posso fazer? E eu não sei se este é um bom ou mau exemplo, mas deixava-te para tu também poderes comentar, ajudando-me. Ele não voltou a acontecer, não é? Espero que não aconteça. Mas para outros pais que possam estar a viver situações semelhantes, isto é real, isto mexe muito e dói muito a passar. E se calhar muitos pais e mães que me estão a ouvir identificam-se e já lhes aconteceu algo parecido. A nossa reação natural nesse momento, em que nos sentimos desafiados, obviamente, se calhar muitas vezes responder na mesma moeda, não é? Portanto, teres conseguido esse autocontrole, vamos lá ser francos, não é muito fácil de fazer. Sim. Não é? Porque naquele momento, ou em qualquer momento em que eu me sinto desafiado, aquilo que eu vejo é as minhas dores, eu vejo-me ao espelho. Eu só vejo a minha dor de eu quero ser uma boa mãe ou quero ser um bom pai, portanto eu estou-me a ver aos espelhos, as minhas próprias necessidades de ser um bom pai ou uma boa mãe, a minha necessidade de paz ou tranquilidade e também de ser respeitado. E não estou a conseguir perceber o que é que a criança me está a querer dizer com aquela atitude menos refletida. Ela agiu assim porque se calhar não tem outras ferramentas para dizer que está zangada ou que está chateada ou o que é que seja. Não é? Claro. E naquele momento, algo que pode ser de facto transformador, desde logo, é tentarmos ver aqui o copo meio cheio. Ou seja, temos ali uma excelente oportunidade para ensinarmos alguma coisa à criança. E como é que o podemos fazer? E este processo não é obviamente fácil, é um processo que nós temos também que trabalhar no dia-a-dia. Naquele momento, respirar fundo, baixar ao nível da criança, se calhar agarrar-lhe assim na mão e dizer: olha, as mãos não servem para bater. Sabes para que é que servem as mãos? Olha, dá cá a tua mão. Olha, para fazer festinhas, para bater palminhas, para fazer música, olha, e depois até fazemos música com a mão, mas olha, para bater não. E eu até estou a ser assertivo no meu tom de voz. Okay? As mãos não são para se levantar, porque se eu também te der uma palmada, tu sabes que também vai doer e também não vais gostar. Okay? Este caminho é um caminho que depois tem que ser repetido a segunda ou terceira vez que a criança levantar, por acaso se acontecer. Acontecia com a minha filha com 4, 5 anos e eu depois limitei-me a repetir o mesmo processo 2 ou 3 vezes. Nunca mais levantou, se calhar porque pensou: eu não consigo obter o resultado que eu queria. Não é? Okay. Agora, se naquele momento em que eu tento fazer este processo, a criança ainda está porque entrou um vulcão em erupção dentro dela, não é? Se o vulcão ainda está ativo e quando eu tento baixar-me ao nível, ela ainda está com vontade de bater ou está aos gritos ou me rejeita, então não é naquele momento que eu vou passar esta mensagem. A primeira coisa que há a fazer é tirar a criança do local do espetáculo. Olha, vamos sair daqui, eu vou agarrar na criança e vou levá-la. E vou ter se calhar esta conversa 1 minuto depois no carro, ou fora dos olhares também, porque também nos focamos muito no que os outros pensam. O que é que me interessa no centro comercial? O que é que aquelas 20 pessoas que assistiram à palmada que eu levei, o que é que elas pensam? Não me interessa nada.
Então eu tenho é que me focar naquilo que está à minha frente, que é a minha criança, não é? E agir. Portanto, não vamos perder tempo a olhar para aqueles que nos rodeiam. Vamos ali criar uma espécie de redoma, só estamos ali nos dois. E depois vamos resolver. Portanto, ou o tiramos dali e conversamos ali uns minutos, ou então se virmos que é possível e que é propício, lá está, baixar o nível da criança, que é mesmo muito importante, e depois tentar desbloquear assim a situação. Se resulta sempre, se resulta com todas as crianças, não. Como é óbvio, nem todas as crianças não são todas iguais e os momentos não são todos iguais, não é? Mas quanto mais também mais ferramentas nós tivermos e mais nos trabalharmos também a nós, no autocontrole, conhecendo ferramentas, aquilo que eu chamo de âncoras, a que nos possamos agarrar quando estivermos quase a ver o nosso gatilho disparar. Eu preciso de uma âncora para me agarrar. Pode ser o respirar fundo, pode ser o contar até 10. Noutras situações pode ser, olha, vou ali beber um copo de água e já conversamos sobre o que aconteceu. No centro comercial não posso fazer isto, não é? Não vou dizer, olha, agora vou ali e ficas para aqui a chorar. Aí a criança vai se sentir abandonada. Quando às vezes dizemos, estás a fazer birra, então ficas para aí a fazer birra e a dar espetáculo, eu não quero saber. Isto não tem efeito nenhum porque a criança sente-se abandonada. Até pode parecer que resulta porque a criança, se calhar cheia de medo, levanta-se e para a birra e vem atrás de mim. Sim. Mas não a ajudámos a gerir as emoções de maneira nenhuma. Ok. Interessante. Ias perguntar qualquer coisa, Patrícia, desculpa lá, bocado. Não, acho que esse exemplo foi maravilhoso e ninguém está imune destas situações, porque eu lembro-me, a minha sogra às vezes diz, os meus primeiros 2 filhos eram muito bem comportados e eu via aqueles miúdos faziam birras no supermercado e pensava, filho meu, alguma vez, e depois nasceu o terceiro, não é? Depois nasceu o terceiro e ela ia à escola todas as semanas. Pronto, eu acho que dizer esta água nunca beberei, não é? Temos eu estava a pensar agora enquanto falavas, não é, que, eu não sei se isto é cultural, acredito que haja em todas as culturas um pouco disto, mas nós somos, de uma forma geral, somos muito críticos em relação à educação que os outros dão aos seus filhos. Ou pelo menos todos achamos que temos uma palavra ou uma posição, não é? E temos aquele olhar crítico sempre em relação quando vemos alguém, algum casal com filhos ao nosso lado. E eu não sei de onde é que isso vem, não sei se é assim em todo o lado, mas está muito presente na nossa cultura, penso eu. Não sei o que é que achas. Eu se calhar seria até um bocadinho mais crítico. Neste momento as críticas muitas vezes são muito destrutivas e isso é uma coisa que me preocupa, sobretudo nas redes sociais. Eu quando ponho um post qualquer sobre a palmada, sobre, sei lá, sim, mas sobretudo sobre estes métodos muito baseados na palmada, na punição, tenho sempre muitos não, mas alguns comentários, felizmente é a minoria, altamente destrutivos, não são construtivos. Alguém poderia dizer assim, olha Nuno, percebo a sua posição, mas no meu entender uma palmada naquele momento para mim até pode fazer sentido, mas não defende a violência. Eu esse até, não, para mim pelo menos são construtivos na reflexão, ok? Eu não concordo, mas são construtivos. Agora, às vezes temos comentários de uma forma mesmo completamente desrespeitosa para quem não conhecem, e isso de facto dá que pensar também na sociedade em que vivemos hoje, em que é muito fácil, não é, escondermos atrás de um perfil e pormos ali um comentário. Mas como eu gosto muito de ver também o copo meio cheio, eu vejo que há um movimento também de mudança, a maioria, vejo muitos pais e muitos educadores a quererem procurar ferramentas e estratégias para educarem de uma forma mais respeitosa, e educar de uma forma mais respeitosa ou educar pela positiva não é de todo ser permissivo, deixar que as crianças façam tudo, fechar os olhos às regras, aos limites e às rotinas que são importantes. Ser positivo também não é ter sempre um sorriso na cara quando a criança lá está, me levanta a mão ou me bate ou me responde mal. Não, nós somos humanos, não somos máquinas. Em algum momento não conseguimos, eu nem sempre consigo utilizar as minhas ferramentas e as minhas estratégias. Portanto, ser positivo, levado ao extremo, leva à positividade tóxica, ou seja, uma grande frustração, porque eu tenho expectativas tão grandes de não poder falhar, e como vou falhar certamente, e se calhar vou falhar todos os dias, como é que eu me vou sentir no momento em que eu falhar? Se calhar é como o aluno que sempre teve 20 e no dia em que tem 19,5 caiu o Carmo e a Trindade porque aquilo para ele é uma desgraça, não é? Então, enfim, eu prefiro pôr mesmo o foco aqui no copo meio cheio. E eu até gostava aqui de partilhar convosco, porque há pais incríveis por aí.
e eu ontem tive uma situação, nem partilhei isto ainda com ninguém. Eu ontem fui com o meu filho às compras, à hora do almoço, e no supermercado chegámos à caixa e, bem, foi incrível. Foi quase uma coisa de filme aquilo que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu, esta mais simples, foi que estava uma senhora com a filha adolescente e que nos deu a vez. E eu fiquei parvo. Eu vejo que têm menos coisas que nós, elas tinham um carrinho cheio, podem passar. Nós não tínhamos assim tão poucas coisas. Okay? Não era só um ou dois produtos, portanto, já foi muito simpático. Mas o que aconteceu a seguir é que foi incrível. Estava um senhor com um menino de 11 anos, depois ele já vão perceber porque é que eu descobri a idade, que tinha um problema cognitivo. Ele era um matelão com 11 anos. Ele com 11 anos era maior que o meu filho, que tem quase 13. E olhem que o meu filho é bastante alto. Então o miúdo estava sentado no chão, enquanto o pai pagava. O pai muito atrapalhado, sempre atento primeiro às compras, mas também ao comportamento do miúdo. E o miúdo estava sentado no chão, com um ar muito apático. E a tal senhora que estava atrás de mim e que me deu a vez começou a encetar conversa com o rapaz pouco ou nada interagia para além de olhar. Eu achei aquilo incrível e depois houve um momento em que eu senti a necessidade de interagir também, então baixei-me ao nível do miúdo, sempre o pai a perguntar, desculpem se eles estiverem a incomodar, não sei o quê. E eu baixei o nível do miúdo e entretanto o miúdo esticou a mão para mim, eu dei-lhe a mão e ele arranhou-me com toda a força, com as unhas, ele tinha as unhas ainda, e então o pai muito atrapalhado disse-me, olha, se ele por acaso o arranhar é a forma dele conectar, e foi incrível. Tivemos ali 2 ou 3 minutos e ele disse, olha, é o Alfredo, e eu falei um bocadinho com ele, claro que ele não respondeu, não é? Ele disse, olá Alfredo, olha, eu sou o Nuno, este é o David, apresentei-lhe o meu filho, e ele ia-me arranhando, não é? E foram momentos incríveis. E aquele pai, no final, agradeceu e pegou no filho e lá foram eles. A coragem daquele pai, antes de mais, de ter ido para um supermercado a um domingo onde estava bastante gente, com o filho. Epá, eu achei aquilo incrível. Há pais assim, e há mães incríveis. E não tem que ser pais perfeitos nem mães perfeitas, não é? Não temos que ser perfeitos. Mas as histórias são incríveis e são mesmo inspiradoras. E eu senti-me muito pequenino enquanto pai, ao ver a coragem daquele pai ontem. O pai do Alfredo, se ele estiver a ouvir. Manda aqui um abraço para o pai do Alfredo, se alguém o conhecer. O pai do Alfredo, aqui na zona de Lisboa. Sem dúvida, é verdade. Que história bonita, que momento, assim, aqueles momentos que nos fazem valer o dia. Também falas muito da importância, não é? E eu concordo, quanto mais conscientes, não há pais perfeitos, mas quanto mais conscientes nós somos de nós, não é? E da forma como educamos os filhos, é quando temos mais caminho para poder fazer. A questão é que às vezes quem mais precisa não tem essa consciência. Como é que se pode, não é? Como é que a gente chega, quer dizer, a gente não tem que pegar ninguém, as pessoas é que vêm ter connosco se querem, mas como é que, não é? Como é que há essa... Eu não estou aqui a fazer pergunta, agora eu vou ter que ser outra vez politicamente incorreto, porque é muito importante essa consciência que estás a falar, Patrícia, mas quando se fala de ganharmos consciência estamos a esquecer-nos de uma coisa essencial, o sentimento de culpa que colocamos nas pessoas quando pomos o acento tónico na importância da consciência. Temos que ser conscientes do que estamos a fazer, temos que ser conscientes do impacto. Eu concordo com isso tudo. Mas a ideia não é aqui intensificar esse sentimento de culpa nas mães, que se calhar já sentem a pressão no dia-a-dia de terem que ser perfeitas. Não é? Portanto, a disciplina positiva, que é aqui algo muito específico, é diferente da parentalidade consciente, da própria psicologia positiva, embora vá beber um bocadinho, se calhar, a cada um dos modelos, ou se calhar vão todos os modelos beber um bocadinho a cada, mas a disciplina positiva é um modelo muito específico. E vai muito para além de ganhar a consciência porque é importante ganharmos a consciência do poder do exemplo, do tempo que dedicamos aos nossos miúdos de qualidade, aquelas coisas que todos nós sabemos, mas também é importante olharmos para a nossa própria imperfeição como um valor, ou seja, a ideia de eu me tornar consciente é simplesmente para partir dessa reflexão para poder mudar, mas não ir à procura de uma perfeição que é utópica, que não existe, não é? Então, ainda bem que eu sou imperfeito, porque assim é que eu posso melhorar, e os erros são fantásticas oportunidades para aprender, na verdade.
Portanto, queria só aqui desmistificar pelo menos esta ideia dessa consciência como algo que de facto vamos aqui tentar alcançar, enfim, uma consciência total, mas não podemos esquecer tudo o resto que também está aqui ligado e sobretudo a tal culpa. Se me permites, Patrícia, desculpa ter feito aqui um bocadinho, se calhar não respondi diretamente ao que tu querias. Não, quer dizer, a minha pergunta, eu sei que é diferente, disciplina positiva e parentalidade consciente, e quando falava aqui de consciência não estava a ligar à parentalidade consciente, mas como um passo, não é? Para que nós crescermos enquanto indivíduos e enquanto pais, enquanto tudo na nossa vida, não é? E pronto, era mais neste sentido, como é que é possível ajudar quem quer dizer, isto também é sempre um olhar de fora, não é? É o meu olhar sobre o outro, portanto, quem sou eu também para estar a dizer isso, mas pronto, isto foi... Mas é assim, eu acho que, por exemplo, basta olharmos para aquilo que é o vosso projeto, não é? Vocês já fazem um bocadinho isso, ajudar os pais, os educadores de uma forma geral, a tornarem-se mais conscientes, também é um bocadinho essa a minha missão, não é? Através, se calhar, de lives como esta, através de, lá está, os workshops que eu vou fazendo, as palestras... portanto, também no fundo, às vezes uma simples partilha de um post, o que quer que seja que esteja relacionado, já estamos a ajudar à reflexão e consequentemente é essa maior consciência, e depois vamos partir dessa consciência e dessa reflexão para a ação, que é o mais difícil, porque sair da minha zona de conforto e fazer diferente é tão difícil, tenho que me confrontar com as minhas falhas, tenho que fazer um esforço para quebrar a rotina, e eu acho que isso é a coisa mais difícil. Não sei se o sentem também no vosso dia-a-dia, que essa dificuldade de sairmos da nossa zona de conforto e de fazer diferente daquilo que sempre fizemos, em tudo, não é? Não é só como pais ou como educadores, às vezes no trabalho, não é? Se entramos numa dinâmica ou numa empresa diferente, com métodos diferentes, custa às vezes a fazer diferente, e lá vamos nós cometer os erros que cometemos se calhar na anterior, não é? É difícil fazer diferente, de facto. É mesmo. Olha, enquanto pai e não só, quais são as principais qualidades que tu consideras que exercitas? Ai meu Deus, isso falar de nós e elogiar-nos, o autoelogio é horrível, não é? É horrível, mas o que é que eu posso dizer? Não vou perder muito tempo agora. Não posso agora perder aqui muito tempo a falar de mim, que acho que é o menos importante. Mas acho que aquilo que, se calhar vou pô-lo aqui de outra forma. O que é que dizem de mim enquanto pai? Que eu tenho uma paciência de santo. E essa talvez é a minha principal qualidade. Mas as ferramentas que eu tenho ajudam-me, não é? Claro. Eu tenho uma capacidade, eu isso sinto que é verdade. Tenho uma capacidade de lidar com a birra, ou com o grito, ou com o comportamento desajustado muitíssimo grande. Atenção, eu também tenho que estar bem, não é? Eu tenho que estar bem. Num dia em que eu estou mais cansado, eu aliás aviso meus filhos. Olha, o pai hoje está um bocadinho mais cansado e já sabem que fico aqui com o pavio um bocadinho mais curto, eu vou pedir a vossa ajuda, a vossa colaboração. Isso. Ok? Eu antecipo. É uma ferramenta da disciplina positiva, chama-se antecipação. Bom. Mas se eu estiver bem, eu tenho uma capacidade, muitas vezes me chamam, me dizem, epá, vem-me cá ajudar a resolver isto, porque eu estou aqui há 30 minutos a tentar resolver com esta criança e eu em 30 segundos resolvo. E não é dando um doce, não é dizendo, para lá com isso que eu dou-te uma recompensa. Não é? Portanto, eu tenho uma paciência aqui de santo e às vezes já chegaram a dizer, ninguém é como tu, ninguém tem a paciência que tu tens. Isso preocupa-me, porque a sociedade não está preparada para se calhar para certos comportamentos, e isso preocupa-me de facto. Nós vivemos aqui numa velocidade, se calhar em piloto automático e numa velocidade muito elevada, e temos pouco tempo para a empatia, para nos colocarmos no lugar do outro. E eu se calhar tenho um bocadinho mais. Também lá está, eu estou dedicado a este projeto, consigo gerir a minha agenda, consigo, apesar de ter a agenda bastante cheia, mas consigo gerir os tempos, estar disponível para os meus filhos, isto depois dá-me aqui uma capacidade de gestão dos conflitos também bastante grande. Mas a minha própria natureza é muito tranquila, portanto isso também ajuda. Vais dinamizar agora proximamente um workshop. Queres aqui abrir um bocadinho o véu? Olha, começa já amanhã. Vamos ter acho que estamos a bater os recordes de inscrições. Ou perto disso, começa amanhã o ciclo de workshops online Educar pela Positiva. Ainda é possível fazerem as últimas inscrições online. Vai ser aqui um ciclo de 6 workshops
Depois também com apoio assíncrono. Vai ser aqui uma viagem, vai ser mesmo uma viagem. Vai ser uma viagem que nós vamos iniciar amanhã à noite e, portanto, estão todos convidados a fazerem parte também dessa viagem. Não é possível inscreverem-se. Muito bom. Tudo online, é isso, Nuno? Tudo online. Este é completamente online, mas agora também vou andar aí pelo país. Esta semana vou já ir para o norte e fazer aí uma pequena digressão e até ao final do mês vou estar aí pelo país quase todo também em formações presenciais. Vai ser aqui é aquilo que eu mais gosto também, é de estar cara a cara com as pessoas sem haver esse filtro. Apesar de já se conseguir no online fazer muita coisa, mas não é a mesma coisa, não é? O presencial é mais impactante. Sim. Também é essa a nossa experiência, que não substitui, mas também já é possível realmente no online chegar-se aqui a uma proximidade grande, não é? Sem dúvida. Olha, e assim para terminar, não sei, Mafalda, se tens assim mais alguma pergunta, mas tenho aqui esta curiosidade de saber qual é que é o teu grande sonho neste momento para a Educar pela Positiva. O que é que é o maior sonho que seria? Olha, é de facto que esta mensagem possa chegar a muito mais gente. Muito mais gente. Conseguir de facto que a disciplina positiva, e é mesmo este modelo muito específico que eu falo, não é uma coisa nova que alguém agora inventou, atenção. A disciplina positiva existe oficialmente desde o final da década de 70. Foi criada nos Estados Unidos por 2 psicólogas norte-americanas, mas as raízes da disciplina positiva está no início do século. Atenção, na obra de 2 psicólogos austríacos. Portanto, não é algo que agora alguém inventou porque os pais andam aflitos, deixa lá criar aqui um método educativo para vender aqui coisas, ok? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E, portanto, é um bocadinho isso, é conseguir chegar ao máximo de pessoas possível. Quem sabe um dia, até, enfim, ver a disciplina positiva verdadeiramente implementada numa escola, ou criar até uma escola, mas no curto prazo é de facto conseguir expandir aqui a mensagem através dos workshops, das palestras, enfim, também pelo país e online também para o mundo inteiro. Tenho tido participantes do mundo inteiro. No último ciclo foi fantástico, pessoas de Macau, pessoas da Colômbia, acordavam horas malucas para estarem na formação, foi muito engraçado. E tenho um sonho aqui, normalmente diz que os sonhos não se contam senão não se concretizam, não é? Mas este é pequenino. Portanto, este eu vou contar, porque se este não acontecer, não, eu gostava muito, vocês vão se rir, eu gostava muito de participar numa TED Talk, mas uma das oficiais. Sei que vou lá chegar. Não há dúvidas. Tenho a certeza que vou lá chegar. Tenho a certeza que vais lá chegar. Tenho a certeza. Que sim. Mas é só por uma razão, não é podem não acreditar, não é mesmo por vaidade, é mesmo porque eu sei que esse é o veículo para chegar a mais gente. Sim. Percebo perfeitamente. É simplesmente por isso, porque de resto, eu felizmente ainda agora no sábado estive num seminário em Leiria com o auditório completamente cheio, portanto já saí dali satisfeito porque estava muita gente a receber a mensagem apenas por isso, mas eu sei que, enfim, participar numa dessas iniciativas das TED Talks oficiais, caramba, vou chegar se calhar ao mundo inteiro, não é? E, portanto, esse é o meu objetivo, não é ficar por aqui e conseguirmos passar aqui a mensagem para mais gente. E acho que há aqui nas mensagens há aqui pais incríveis, como aqui da página do Timeless Dad, e também tem aqui o sonho de lá chegar, e portanto vamos lá, estamos juntos. Olha, só antes de ires embora, aqui a Carol Oliveira pergunta para que zona do Norte? Então, sim, posso já partilhar. Na quarta-feira vou estar em Idenha Nova, na quinta em Foscoa e na sexta e sábado em Celurico de Basto. Boa. Ok? Para já será isso, sim, para já será isso. Mas até ao final do mês ainda vou andar por Vila Viçosa e mais alguns sítios que agora não me ocorrem. Portanto, vou andar aí bastante ocupado. Muito bom. Estás a espalhar a tua mensagem e estás a realizar-te, estás a cumprir-te e a ajudar muitos outros pais e mães a cumprirem-se também o melhor possível. Não somos perfeitos, nem temos que ser. Mas podemos sempre aprender e melhorar, obviamente. É a nossa missão de estarmos cá e evoluirmos um bocadinho a cada dia. Olha, foi muito bom esta conversa. Tenho pena de há 17 anos tu não estás a trabalhar nisto. Tinha feito um workshop, 1, 2 ou 3 ou 4, e se calhar tinha evitado
algumas dores de cabeça e algumas irritações, porque é inevitável, não é? Mas faz parte, faz parte. Que bom, que bom. Olha, Nuno, obrigada. Não sei se Patrícia tens algo. Obrigado, Mafalda. Obrigado, Patrícia. Não, só mesmo agradecer esta partilha e a tua disponibilidade. Sim, olha, obrigado e gostei muito. Acho que estamos muito alinhados e muito em sintonia naquilo que são estes nossos projetos. E eu queria deixar aqui, se calhar, esta mensagem final. Eu acho que seremos sempre poucos. Eu digo sempre isto, seremos sempre poucos a tentar espalhar esta mensagem por uma educação mais respeitosa, que não é nem autoritária nem permissiva, atenção, e de ajudar aqui os pais e os educadores, de alguma forma, sem pretenciosismos, a poderem fazer o melhor que puderem, mas cada vez mais no dia-a-dia poderem também melhorar. Não consigo olhar para o lado e dizer, olha, este aqui faz-me concorrência, ou este aqui... Não, nós seremos sempre poucos. É preciso estarmos juntos também nesta missão, em vez de, se calhar, olharmos só para a nossa quintinha, não é? E agora vem aqui alguém que vem aqui invadir o meu espaço e está aqui não é? Isso é uma coisa que me entristece também bastante, em todas as profissões, mas nesta área da educação, caramba, temos que nos unir e temos que fazer o possível para ajudar também quem precisa. Sem dúvida. Temos que nos unir e, além disso, o modelo com o qual tu trabalhas complementa-se com o nosso. Portanto, nem sequer são coisas que colidem, são coisas que se complementam. Nós trabalhamos o modelo das virtudes e forças de caráter e o modelo do mindset de crescimento e tu trabalhas outro modelo. E, portanto, tudo isso são contributos importantes para quem tem filhos, para quem tem alunos, no caso do profissionais, e não estamos aqui realmente a competir com ninguém, estamos todos a trabalhar para o mesmo e com a melhor intenção de proporcionar, de acender luzes e deixar sementes boas no mundo, pronto, deixá-lo melhor um bocadito. Eu digo sempre que nós não temos concorrência, ou seja, eu lembro-me há uns tempos, vocês agora isto vão achar um bocadinho pretencioso a quem me está a ouvir, mas eu vou arriscar à mesma. Uma vez pediram um pedido de orçamento através da página de Facebook, da Educar pela Positiva. Olha, queria um orçamento para vir aqui à minha creche, não sei aonde, e eu mandei o orçamento e a senhora respondeu-me, está bem, vou pedir outros orçamentos e depois, se for o caso, entrei em contato consigo. E eu confesso-vos, instintivamente o que eu pensei foi, outros orçamentos? Mas isto é como um canalizador, que há muitos canalizadores. Não, eu pensei, ninguém faz o mesmo que eu. Não é? Não, claro. Vocês até podem ter exatamente as mesmas ferramentas, mas vocês têm a vossa própria história de vida, vão partilhá-la de uma determinada forma, têm a vossa própria dinâmica de partilha. Então, isso não existe, não é? Não há concorrência, não estamos aqui uns a empatar os outros, não, estamos todos a acrescentar valor. Não é? E, portanto, isso mesmo. Não temos que agradar a todos também. Também. É verdade. E é preciso aprender a conviver com isso, não é? Sim. É preciso aceitar. Faz parte da vida. Nuno, olha, muito sucesso nos teus próximos workshops e online e presenciais. Que tenhas muitos pais, muitas mães, muitos profissionais, que venham todos a ouvir-te e poder beber da tua experiência. E cada vez mais pais homens também. Sim, que venham mais homens, claro. Não, aliás, não é por acaso que eu criei a promoção 2 em 1 em casal, ou seja, só basta uma inscrição e pode trazer o pai que o pai não paga, não é? Portanto, não é por acaso. E tem havido adesão. É um bom bónus. É um bom bónus. Né? Estamos a mudar. Está a mudar devagarinho. É isso. Obrigada, Nuno. Boa semana para todos, para vocês e para quem nos esteve aqui a ouvir. Obrigado, até breve. Obrigada também a quem nos ouviu. Até breve. Obrigada.